Olá, meus amigos, eu sou Olavo Divino Vieira, eu sou o responsável pelo módulo 1, Conceitos e Princípios da Formação de um Líder, do curso de Desenvolvimento de Liderança, de Pós-Graduação e Desenvolvimento de Liderança que nós estamos iniciando nesse momento. Bom, quando nós falamos em liderança, o que é, vamos falar sobre definição, conceitos, as funções, os tipos, as características de liderança, nós estamos pensando sempre num líder, não é? Como nós formamos um líder, ou como nos observamos grandes líderes para que você possa ser um líder também, né? É claro que se nós olharmos para trás, por exemplo, tivemos grandes líderes que não foram formados, eles desenvolveram a liderança pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. É importante que um líder sempre tenha muito conhecimento, se ele vai ser o caminho, o mostrador do caminho, né, o que mostra o caminho, é importante que ele saiba o que é aquele caminho, como chegar lá num determinado objetivo. Se você não conhece o caminho, você nunca vai ser o líder, né? Quando falamos de líderes, vem na nossa cabeça, claro, né, a figura dos grandes líderes, como disse Jesus, Maomé, Mahatma Gandhi, Moisés, né? Lá da nossa época, Winston Churchill, né? Mahatma Gandhi, né? São pessoas que conseguiram levar multidões a atingir um determinado objetivo. O que é liderança? O que é ser um líder? Quais são as características de uma boa liderança? Liderança é a habilidade que um líder possui de influenciar pessoas para trabalharem de forma cooperativa, visando atingir os objetivos identificados e estabelecidos como sendo para o bem comum de uma equipe. É o processo pelo qual se motiva a ajuda aos outros, né? Que se mostra e ajuda os outros com entusiasmo para atingir os seus objetivos. Existem muitos outros conceitos de liderança, mas é importante saber que o líder é o indivíduo que exerce liderança sobre os outros, que tem a capacidade de administrar conflitos, motivar e direcionar os sentimentos individuais e coletivos para o atingimento de um bem comum, né? O que é liderança? Muitos profissionais desejam ter cargos de liderança, sem saber muito bem o que significa na prática a liderança. Na euforia de uma possível ascensão de carreira, se esquecem de refletir com mais cuidado sobre os reais desafios e as responsabilidades que enfrentarão ao ocupar um cargo de confiança. A intenção não é desencorajar alguém de seguir uma carreira de liderança. É sim enfatizar como o liderar é algo importante e deve ser tratado de maneira especial. Com o passar do tempo, isso se torna natural. E o mais importante no início é ter em mente que as relações devem fluir de maneira positiva e constante para que os laços de confiança possam começar a se desenvolver entre o líder e os liderados, né? Então isso é fundamental para que exista a liderança. A liderança trata-se de assunto complexo, haja vista envolver variáveis de igual complexidade dentro da psicologia social. É importante que o líder tenha isso em mente sempre, né, a ideia, ou pelo menos algum conhecimento de psicologia social, para que ele possa exercer uma boa liderança. O que é um líder? O que é ser um líder? A palavra líder veio do antigo germânico lad, quer dizer caminho, e um ladã ou líder era aquele que mostrava o caminho a ser seguido por um grupo. Era o guia que conduzia, né, caminhantes de um povoado a outro, né? E sua principal responsabilidade durante a caminhada era cuidar de todos e de cada um do grupo. Líder é a pessoa que exerce a atividade de liderança, cujas ações e palavras exercem, né, uma influência sobre o pensamento e o comportamento de outras pessoas. O líder é aquele que inspira crescimento, né, que inspira evolução, que inspira desenvolvimento, e principalmente ações positivas em seus liderados, e é um agente de mudanças e transformações nas organizações, no mundo e principalmente na vida de seus liderados, né?
Aquele que mostra o caminho, que inspira esse tipo de coisa numa pessoa, então aquela pessoa começa a mostrar liderança sobre essa outra pessoa. O líder é a peça fundamental para que a equipe consiga alcançar o máximo desempenho em seu trabalho, para que seus liderados possam crescer coletiva e individualmente e se destaquem por meio de resultados positivos e consistentes. Só aquele, né, que tem uma certa autoridade sobre o outro e servindo os outros, né, é que se mostra, né, a sua autoridade e, acima de tudo, a sua liderança. Creio que o líder, acima de tudo, é um professor, né, que ensinar talvez represente uma das maiores responsabilidades que possa ser atribuída a um ser humano. Professor, um bom professor, um grande educador, é sempre um grande líder, né? Isso disse Fernando Barcelas, um dos grandes estudiosos da liderança. De todos os recursos que um líder possui para liderar, o exemplo dele, exemplo pessoal dele, é, por grande diferença, em nossa opinião, o mais poderoso deles, né? O maior recurso que ele tem, ele mostrar, dar o seu exemplo, né? Fatores determinantes para a existência da liderança. Independentemente do conceito adotado, 5 fatores sempre estarão presentes quando da manifestação da liderança. Primeiro, é importante a tarefa. Segundo, o cenário de atuação. Terceiro, o líder. 4, os liderados. E 5, terceiro, né, o quinto fator é exatamente a interação entre o líder, o liderado e o cenário de atuação da liderança, né? Tarefa, refere-se às tarefas que devem ser executadas e os objetivos referem-se ao que se pretende obter com a realização daquelas tarefas. Cenário de atuação. O cenário de atuação refere-se ao somatório de diversas variáveis de origem interna e externas que venham a exercer influência sobre a equipe, o líder, o liderado e o objetivo em questão. Quer dizer, o cenário sempre vai estar relacionado, né, o cenário de atuação, a esses 3 fatores, seja o líder, seja o liderado e seja o objetivo em questão. Tais variáveis surgirão, essas variáveis internas e externas, surgirão de ações e reações ocorridas no ambiente da atuação da equipe e afetam positivamente ou negativamente a capacidade e a motivação da equipe para o cumprimento de sua tarefa e, consequentemente, o atingimento de seu objetivo. Por exemplo, subir uma montanha, por exemplo, o ambiente estar gelado, né, a temperatura ambiente é fundamental, tudo isso, né, se você vai num ambiente de água, por exemplo, se todo mundo sabe nadar, todas essas coisas são fundamentais. O líder é a pessoa que deverá atuar como elemento que influencia o comportamento dos liderados, independentemente de suas vontades. O líder consegue juntar todas as vontades de cada um, mas para exatamente atingir um objetivo. Exemplo, atravessar uma ponte estreita, uma pinguela que seja, o líder vai na frente para mostrar, esse é o exemplo, para mostrar o caminho que é seguro e que todos podem atravessar. Os liderados são os membros da equipe, o qual o líder exerce a sua influência com a qual irá interagir. Conhecimento dos liderados, fundamental, por parte do líder, é fator primordial para o exercício da liderança e depende do entendimento claro da natureza humana, de suas necessidades, emoções e motivações, né? Interação entre o líder, liderado e o cenário é fundamental no seguinte: a interação é vital para que ocorra a liderança de um indivíduo em relação a uma equipe e o processo pelo qual informações, ideias, pensamentos, sentimentos e emoções tramitam entre os membros do grupo ou da equipe, permitindo a inter-relação entre eles. Exemplo, um grupo comandado, num barco, por um líder num barco. Se você quer atingir o objetivo, você tem que conhecer todos e cada um e a capacidade de cada um para remarem e colocar aquele barco para que ele possa atingir o objetivo esperado em águas revoltas que sejam, né? Formas de exercício de liderança. Analisando o exercício da liderança, podemos afirmar que ela é exercida basicamente de forma direta ou indiretamente, né? Liderança direta.
A liderança direta, como o próprio nome indica, ocorre em situações nas quais o líder influencia diretamente os liderados, falando a eles com frequência e fornecendo exemplos de pessoas daquilo que prega, ou melhor, fornecendo exemplos pessoais daquilo que prega. Por exemplo, é o que eu disse, tem uma pinguela, se você não passa na pinguela, se você não passa na frente, primeiro mostrando que a pinguela é segura, ninguém vai acompanhar você. Então isso é fundamental, né? O líder, neste caso, estará na linha de frente interagindo frequentemente com a equipe. Por intermédio da liderança direta, laços de confiança sólidas e duradouras são estabelecidas com os indivíduos, uma vez que o líder pode satisfazer em melhores condições as necessidades, né, de interação com os seus liderados, né? Claro, aí que você pode sentir cada um dos seus liderados, se eles têm capacidade para chegar lá ou não. Na liderança direta, o líder atua diretamente sobre a equipe quando a execução daquilo que for planejado, né, o que foi planejado dos níveis superiores. Neste nível, o líder estará sempre junto aos seus liderados, fornecendo bons exemplos, né, pessoais, exemplo que eu disse a vocês, mas também tem um grande exemplo. Se vocês pudessem ver um filme chamado Os 12 Condenados, lá vocês veriam, né, vocês poderiam ver melhor como é que uma pessoa consegue liderar 12 condenados, todos eles lá com seus problemas, mas ele consegue juntá-los em prol de um objetivo comum, né, oferecendo alguma coisa em troca. E assim ele consegue atingir o seu objetivo e liderá-los bem, porque ele também estava sempre na linha de frente, direto com seus prisioneiros. Por essa proximidade, o líder deverá estar atento aos detalhes, uma vez que as falhas ou erros porventura cometidas serão identificados com facilidade pelo grupo, né? Liderança indireta. Na liderança indireta, o líder exerce a sua influência atuando por intermédio de outros líderes a eles subordinados. É interessante o exemplo, né? E vocês podiam ver um outro filme também, que eu sempre digo isso, o desembarque, né, na Normandia, chamado Dia D, na Segunda Guerra Mundial, em que nós tínhamos lá centenas de dezenas de exércitos, de forças, né, bélicas, né, coordenados por seus generais, mas também quem fazia a liderança indireta deles, o maior líder, era Winston Churchill, e no começo foi Franklin Delano Roosevelt, e depois foi Eisenhower, que conseguiram indiretamente liderar todos esses outros subordinados a exercerem as suas lideranças e chegarem no mesmo tempo, no mesmo dia, num determinado ponto, e lá forçarem, né, Hitler se render ou exatamente acabar com o nazismo naquele momento. Então isso foi um grande exemplo de liderança indireta, mas também nunca descartou, né, a necessidade de liderança direta. Eisenhower, também Churchill, muitas vezes ia lá para frente de batalha para conhecer os soldados, para conhecer os seus subordinados e dar exemplo para eles daquilo que ele estava querendo atingir, né? Então, neste caso, para que se consiga o líder influenciar os liderados nos escalões subordinados, né, é fundamental que se estabeleça uma cadeia de lideranças. Em outras palavras, é preciso que os líderes nos níveis intermediários aceitem ideias daquele que se encontra no topo da pirâmide, né? As transmitam aos seus subordinados como se fossem essas ideias, essas palavras, esses objetivos seus, evitando qualquer distorção de entendimento da mensagem. Então, se a mensagem é dada no topo da pirâmide, ela tem que ser passada de forma igual para os seus liderados. O líder de maior nível deverá empenhar-se para exercer também a liderança direta, como aquele que eu disse a vocês, sempre que possível buscando contato mais aproximado com outros liderados, inclusive nos escalões mais baixos, né? Olha, eu posso dar exemplo pessoal para vocês. Muitas das vezes existem vários cargos de liderança, mas nunca descartei, né, a possibilidade, né, de estar na frente dos meus subordinados, estar lá para dar o meu exemplo, né, chegar primeiro na sala de aula. Quando fui professor muitas vezes, sempre cheguei primeiro que meus alunos, para mostrar para eles
que quem estava mais interessado em chegar lá era eu. Não é? A liderança indireta não descarta a necessidade da liderança direta. Atualmente, os modernos meios de comunicação de massa possibilitam aos líderes, em muitas situações, falar diretamente a todos, né, os liderados e ser visto por todos eles. Né? Aqueles que se enclausuram em suas salas, que não dialogam com a equipe, que não explicam as suas ideias e que não procuram convencer as pessoas, estarão em pouco tempo isolados e a confiança que possam ter obtido de seus liderados tenderá a desaparecer. Não se pode esquecer que os gestores dos níveis mais elevados precisam exercer também a liderança direta em relação aos colaboradores mais próximos. Esses indivíduos que observam o líder mais de perto identificarão suas virtudes e fraquezas e as divulgarão para os mais afastados. Né? Ninguém poderá manter em uma redoma a prova de observação e, por isso, todos aqueles que estiverem em função de chefia devem adotar procedimentos adequados que não solapem a credibilidade que precisam ter para liderar. Então, um chefe não vai ficar lá dentro da redoma de vidro. O chefe, de vez em quando, tem que ir lá no chão da fábrica para poder falar com todos os seus operários para poder chegar a um objetivo comum. Né? Neste caso, as ações como visitas, inspeções e palestras, dentre outras, são formas de um líder de níveis mais elevados buscar o contato direto com todos os seus subordinados ou, pelo menos, parte significativa destes. Né? Olha, nós precisamos, a necessidade de entender, a necessidade de existência de liderança. Quando que você precisa de uma liderança, né? Um grupo de pessoas sem alguém que a conduza ou a represente, torna-se fonte de anarquia, de desunião e dificilmente chegará a qualquer lugar ou concluirá com êxito qualquer trabalho. Né? Por exemplo, tem um exemplo, muitas vezes vi um exemplo aí em livros, né, em propaganda, 2 burros no meio da estrada e capim dos 2 lados da estrada, e eles estão amarrados por uma corda, um querendo comer o capim do lado de cá e outro querendo comer o capim do lado de lá. Se eles não ficarem em entendimento, os 2 se juntarem e lá comer um capim de um lado e depois se juntarem e comer o capim do outro lado, eles não vão a lugar nenhum, os 2 vão passar fome. É coisa assim desse tipo, né? Se um líder ou uma equipe, né, sem um líder, uma equipe é um corpo sem cabeça, que independentemente de sua vontade, né, que independente de boa vontade do seu integrante, cujo esforço, inclusive, poderá ser oposto ao de outrem, queima esforços desnecessariamente, esforços que poderiam ser empregados proveitosamente em benefício coletivo. Então, se eles se unirem e buscar um objetivo comum, né, eles poderão perder tempo e passar fome. Né? A influência de um líder sobre a equipe é principalmente sobre cada membro, individualmente, é primordial para o sucesso de qualquer projeto. Então, se você não conhece os seus liderados, para poder juntá-los todos em busca de objetivo comum, você não está liderando ninguém. Né? O líder ajuda a desenvolver habilidade, né? Serve como exemplo e muitas vezes forma o caráter de cada um. O verdadeiro líder representa a estratégia de uma equipe. Na ausência dele, não haverá visão e orientação e as pessoas ficariam deslocadas de seu objetivo. Percebe-se que a partir desse ponto, a distinção entre liderar e administrar, onde primeiro está relacionado às pessoas, enquanto administrar conduz os processos de organização. A diferença entre chefe e líder. O exercício da chefia é uma prerrogativa de um cargo. Muitas vezes independe da capacidade de seu detentor, visto que o direito de comandar é um mandato, né, recebendo legalmente, né, ou recebido legalmente. Chefiar é simplesmente fazer um grupo funcionar para que sejam atingidos determinados objetivos definidos.
Liderar é muito mais do que isso. É a habilidade de exercer influência e ser influenciado pelo grupo, através de um processo de relações interpessoais adequadas para a consecução de um ou mais objetivos comuns a todos eles, né, e os seus participantes. Liderar é engajar-se em um ato que inicia uma estrutura nas inter-relações, né, ou nas interações como parte do processo de solucionar um problema mútuo. Poder e autoridade, segundo Max Weber. Poder é a facilidade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de uma posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Então, poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém. Agora, a autoridade é a habilidade de levar pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal, líder. O exemplo de chefe. O chefe manda o chefiado bater em alguém, por exemplo. Já o líder habilmente convence o liderado a topar a refrega ou briga em seu nome ou da equipe. O chefe força ou coage os chefiados a arrastar um andor, onde ele está, por cima do andor. Já o líder convence os liderados a topar arrastar o andor ou o carro onde você está, né? Estilos de liderança. Os estilos de liderança são as diferentes formas que um líder pode... Os estilos de liderança são as diferentes formas que um líder pode atuar. Eles dizem respeito às estratégias utilizadas para motivar, organizar, interagir com seus liderados. Atualmente, na literatura podemos encontrar vários tipos de estilos de lideranças, né? O artigo em questão, vamos nos ater a apenas 2 tipos de liderança fundamental. Quais são? A liderança ressonante e a dissonante. Líderes ressonantes. O líder ressonante é empático e expressa esse sentimento ao grupo. Esse tipo de ressonância reforça e sincroniza, né, reforça a sincronia da equipe, fazendo com que as pessoas se sintam compreendidas e valorizadas e compromissadas com suas atividades profissionais, compartilhando ideias, aprendendo uns com os outros e tomando decisões de maneira colaborativa. Isso é um líder ressonante. Quer dizer, pela sua empatia ele consegue ressonar, né, todos, né, das suas ideias. Exemplo de líder ressonante: um visionário, um líder conselheiro que aconselha a todos, um líder agregador que consegue agregar toda a sua equipe, um líder empreendedor que ele empreende em prol do grupo, um líder democrático que aceita ideias de cada um do seu grupo, né? Um líder servidor que está sempre servindo os mais fracos a acompanhar o grupo para chegar a um objetivo. Líder dissonante. Líder dissonante não só é desprovido de empatia, como não transmite confiança nas palavras que professa, visa benefício próprio e nunca o coletivo. Pode-se parecer eficaz em curto prazo de tempo, mas suas atividades desmentem seu aparente interesse no coletivo, não é? Esse líder, né, ressoa exclusivamente o lado negativo do seu aspecto emocional, estimulando e gerando conflitos conflitos não gerenciáveis. Quer dizer, podemos chegar, por exemplo, a um certo momento, em vez de unir a equipe, desagrega a equipe, né? Então, esse conflito é não gerenciado. Um exemplo de líder dissonante são os chefes com os quais todos têm horror de estar sob a chefia dele, resistem em trocar ideias ou despachar o expediente com aquele chefe, né? Exemplo, né, líderes dissonantes. Quais são os exemplos de líderes dissonantes? São líderes agressivos, são líderes despóticos, são líderes autocráticos, líderes arrogantes. Claro, podemos ter, né, algumas qualidades de líder ressonante de um lado, mas também às vezes também mesclado com dissonante. É importante a gente olhar que em determinado momento, né, transparece para determinado tipo de pessoa alguma dessas situações.
né? Funções de liderança. A função básica dos líderes consiste em imprimir em seus liderados um sentimento positivo, e isso acontece quando o líder com ressonância, né, e cria ressonância entre os seus liderados. É um reservatório de positividade que liberta o melhor que há em cada um né? O melhor que há em cada um, principalmente em sua essência, pois a missão básica da liderança é de cunho emocional. Claro, né? O líder consegue, né, mexer ou trabalhar com a emoção de cada um dos seus liderados, né? Ao longo da história, em diferentes culturas, o líder de qualquer agrupamento humano sempre foi aquele a quem os demais recorrem em busca de conforto e clareza diante de incertezas, de perigo ou na realização de algum trabalho, né? Em consequência, uma das tarefas do líder na organização é canalizar as emoções do grupo na direção positiva, né, e fiel aos objetivos comuns de seus membros e retirar os nevoeiros produzidos pelas emoções tóxicas, ocasionando fluidos nas comunicações e desequilíbrio nas relações interpessoais. Se as pessoas forem impelidas para o lado do entusiasmo, o desempenho aumentará. O líder tem grande responsabilidade de motivar e estimular a sua equipe. Para isso, ele deve ter consciência da importância de uma comunicação eficaz, deve desenvolver sua capacidade de lidar com as adversidades, saber aumentar e ter boa estratégia de negociação. Um bom líder é um bom negociador. Exemplo, uma equipe numa canoa e o líder motiva os liderados para chegar antes no objetivo. Outro exemplo é o técnico de uma equipe de futebol. Eles devem sempre, você tem que incutir na ideia de cada um dos seus jogadores que eles têm que ganhar o jogo. O objetivo é ganhar o jogo, por isso, uma equipe de futebol. Então, meus amigos, vocês vão ao final, né, desse módulo, vocês vão fazer um trabalho, não só da minha disciplina, esse módulo vão ter, eu acho que 3 disciplinas, ao final disso é que vocês vão fazer um trabalho, vocês serão depois, então, acompanhados pelos seus líderes, tá certo? Um abraço a todos, obrigado pela